acho que tem tendência, que ela fala que o grupo urbano nasce de um sonho de liberdade. Olha que coisa linda. Os negros sonhavam com a liberdade. E aqui no Vale do Gurutuba, os indígenas também, eles encontram essa liberdade. Isso é muito forte. Então aqui é uma terra que promove essa liberdade. E isso é um povo que é liberto, um povo que é livre, é um povo que assim, tem uma potencialidade enorme para criar, para desenvolver, para fazer cultura, e a gente tem que buscar todos os dias, quando a gente levanta, essa liberdade, porque não é fácil. E vou roubar essa frase para sempre. Pois é, eu considero assim, boa noite a todos. Para mim é um prazer muito grande estar aqui nessa roda de conversa. É um prazer muito grande de encontrar essa lindeza de gurutubanas, que é um doce assim, que faz a nossa história diferente, única e própria. Na pessoa de cada um de vocês vai o meu abraço de coração. Eu fico emocionada de ver vocês, porque tudo que me encanta é esse jeito gurutubano de ser e de viver, sabe? Que eu vejo em cada uma de vocês. Eu não quero falar nada, eu quero mais ouvir vocês, sabe? Eu não vou querer minha retórica aqui agora, não, porque eu acho que é um momento bonito para vocês colocarem o sentimento de vocês, de serem gurutubanas, sabe? E a mulher gurutubana, ela iconiza a cultura. O que é isso? A gurutubana é como se fosse uma imagem de toda a história que vem se formando em tudo que ela falou aqui, de 200, 300 anos atrás. A mulher gurutubana, para mim, meu trabalho, eu sou encantada com a cultura gurutubana e eu vejo na mulher gurutubana toda a síntese disso, tá? E eu vejo que cada um de nós, eu me sinto gurutubano, não me importa assim, porque não estou, mas o meu coração é gurutubano mesmo, sabe? E toda a vez que... caiu o selo ali agora. E não pode falar, né? Eu falei, não vou fazer pedido, meu pedido não vou fazer nem jeito. Falei que foi caiu. Você viu? Ninguém viu? Caiu uma estrela ali agora. Mas não deu para não falar, porque ela vinha retinho assim, bem lindo. Então, quando eu vou fazer algum trabalho, algum desenho, eu procuro transmitir para aquele desenho, essa daqui já foi modelo minha, a imagem da gurutubana lá da biblioteca, foi essa linda, maravilhosa, que pousou para umas fotos, e eu usei essas fotografias, eternamente agradecida a ela. E então, eu fico assim, atenta a todos vocês, para me tentar transmitir no desenho e na pintura toda essa graça que vocês têm, sabe? No olhar, no jeito de ser, de vestir, é um jeito muito próprio. E uma coisa que eu observo, é único, eu não conheço aqui no nosso país um lugar que tem um povo típico assim. Um povo típico em tudo. Agora, eu queria saber de vocês, como é o sentimento de trazer toda essa história? Como é que você sente? De toda essa história. Entendeu? Tia Ana, porta-voz do grupo. Depois tia Ana. Olha, hoje eu agradeço primeiramente a Deus. Eu estou com 7 e 8 de idade, para não falar complexas inteiras. Mas
E agradeço a Deus, primeiramente, e depois vocês que nos descobriu. Porque parece que a gente antes estava dentro de um buraco enterrado. Ninguém reconhecia. Ninguém reconhecia o Gurutubano. Gurutubano era feio, Gurutubano era perrachado, Gurutubano não sabia falar. E eu falo muito errado ainda pego minha cultura ainda do Gurutubano, falo muito errado, mas eu aprendi. Fiz 4 anos só naquele tempo que a gente estudou, que a gente era pobre, não podia estudar mais, né, porque não tinha financeiro, os pais eram pobres, trabalhavam na roça. Eu fiz só o 4º ano. Mas hoje eu reconheço o valor nosso gurutubano. Em qualquer lugar que eu vou, ninguém refuga nós mais. Compara a gente, né? Igual. Sempre eu tenho falado, antigamente a gente vivia naquela pobreza, não tinha como a gente sobreviver. Dormia em cama de vara, cobria com cobertor de algodão, que hoje está sendo muito valorizado, né? Mas era o gurutubano. Eu sentia inveja, como criança, eu sentia inveja das meninas bonitas de cidade. Eu estudei aqui no Euclides, eu tinha inveja. Mas hoje eu reconheço, hoje para mim nós somos iguais. Gurutubano com gente branca, com gente do cabelo fino, né? A gente somos iguais. Então eu agradeço muito a Deus. E vocês reconhecer o Gurutubano hoje e fazer esse livro. Eu quero estudar esse livro. Eu sempre falo com elas que elas não falam errado. Elas falam como o Gurutubano. A linguagem do Gurutubano. Então, sempre que elas falam isso, eu sempre retruco vocês não falam. Porque elas passaram uma vida inteira dentro dessa história de apagamento, sendo caçoadas, sendo humilhadas, que o Gurutubano fala errado, isso, aquilo. E elas têm isso dentro dela. Mas não, elas têm um jeito próprio, como o Vivi falou. É um povo típico do nosso Brasil, tem várias características. Dentre elas, uma característica linda, que é o jeito de falar, que é o jeito de comunicar. Quem quiser usar a palavra, vocês vão levantar o dedinho, mas eu vou passar primeiro para a Alisson, que queria dar uma palavrinha, e depois eu vou passar para o professor. Quem for falar, se apresenta e fala também por que você está aqui, qual é o seu trabalho, qual é a sua história com o povo gurutubano. Oi, boa noite, mas tá ruim o som? É só eu falando muito próximo desse. Ei, Nath. Gente, boa noite, meu nome é o Alisson, eu estou diretor de cultura desde 2021. Eu moro ali à frente, na Praça Couto Rocket, no lugar onde meu pai morava, no lugar onde minha avó morava, meu avô veio morar, foi uma das primeiras famílias a vir morar em Janaúba. Janaúba é feita disso, de uma reunião de pessoas que vieram para ao redor do rio e não quiseram mais sair daqui. Olha que maravilha, que providencial a gente poder contar depois que numa noite fria de julho, ao redor de uma fogueira com estrela caindo e ao lado da igrejinha de Bom Jesus, nós estávamos todos reunidos falando sobre nós, sobre nossa história. É tão maravilhoso a gente poder ver, presenciar e participar do início de plantação, porque isso aqui são sementes sendo plantadas e que esses frutos sejam colhidos mais na frente, mas a gente pode e deve contribuir para que eles sejam colhidos. Se a gente olhar ao redor, a gente vai ver muito poucas jovens e muito poucas crianças. Eu acho que talvez isso e a segunda questão que a dona Ana falou, até pouco tempo atrás nós estávamos enterrados num buraco. Eu acho que o livro da Claudine traz a história, mas junto com o título dele a gente tem que voltar para casa com duas coisas pesando muito na cabeça da gente. Por que a juventude não está aqui e por que o povo gurutubano estava enterrado até agora e o que nós podemos, como cidadãos, fazer para desenterrar isso.
Eu fico muito grato de poder participar desse evento que o Felipe organizou para a Claudine. Fico muito grato que o pessoal da Arte em Movimento reconheceu esse trabalho dela e deu condições para que ela pudesse reunir tanta informação, para que muitas outras gerações saibam disso. Fico muito grato ao Zé, que está aqui, que sempre eu respeitei muito e reconheço muito o trabalho dele. Nós, por um tempo, fomos companheiro político e por outro tempo maior fomos adversários políticos, mas nós sempre fomos pessoas civilizadas que se respeitam e trabalham no mesmo norte, que é por Janaúba. Isso é preciso a gente falar e repetir, porque de uns tempos para cá, o Brasil tem sido dividido entre gente que se odeia, entre brasileiros que se odeiam. Isso é tristíssimo. A gente não pode cair nessa armadilha de desenvolver o ódio e nem odiar quem pensa diferente da gente. Pelo contrário, a gente tem que estender a mão e trabalhar junto, reconhecer o trabalho do outro, porque ninguém inventa roda, né? A UFVJM está aqui porque teve gente que veio e trabalhou muito por isso, o Instituto Federal também, e várias outras conquistas. Antes de eu chegar no espaço cultural, já passou por lá Luizão, já passou Adriana, Ney Barbosa e um monte de gente que trabalhou muito. E o meu primeiro ato, quando eu assumi o cargo, foi ir atrás de cada um deles, pegar a foto deles, a biografia e postar lá e marcar como reconhecimento de quem veio antes de mim e trabalhou. Eu acho que é sempre preciso a gente nunca perder o pé da realidade e ter sempre humildade de saber que por mais que você se esforce, você não fez sozinho. E tem faltado isso para essas novas gerações de gurutubanos, de ver que eles são só um grão de areia perto dessa montanha maravilhosa de cultura que está aqui. Esse livro de Claudine é um instrumento para isso. E cada uma das senhoras que estão aqui, eu não quero me delongar muito, porque eu estou na terceira reunião da noite, quando eu saí daqui de casa, vocês já estavam aqui. E aí, eu queria fazer esse apelo para as senhoras, para que falem para os netos das senhoras do orgulho de ser gurutubano, e para vocês que estão aqui, se a cada porta que vocês puderem bater, abrir e chamar quem puder contar a história do povo gurutubano, vai ser uma contribuição que vocês estão dando. Eu acho que ninguém vem à vida à toa. Eu sou católico, mas eu não sou de estar na igreja todos os dias, mas eu acho que o cristão tem que pensar em duas coisas principalmente. A primeira coisa, amar ao próximo. E o segundo, como ser uma pessoa melhor e contribuir para que as outras pessoas sejam melhores. Se a gente não perder o pensamento disso, com certeza a gente passa pela vida fazendo diferença. Claudine tem feito diferença hoje e fará por muitos anos e muitas décadas só pelo fato de ela ter ido atrás de informação. Quando mais cedo, você falou, Felipe, que educação é fundamental e é necessário, não sei se foi você ou se é Patrícia, para a gente evoluir, mas é educação e informação. É preciso a gente, e olha que a gente tem vivido num período de muita mentira, né? De fake news. A gente recebe coisa no celular que a gente nem sabe se é verdade. E aí muita gente já julga o outro, toma raiva, não quer saber. Informação é tudo. E vocês têm informação e conhecimento demais. Sentem com seus netos, seus bisnetos, seus vizinhos, compartilhem essa informação e esse conhecimento. É isso que faz com que gente como Claudine consiga reunir isso e deixar de legado para as pessoas. É que faz com que gente como Guigui, que o que Claudine faz com as palavras, Guigui consegue fazer com desenho, com a arte, com poesia. Ela consegue transpor poesia em traços. Isso com certeza vai fazer diferença para muitas gerações que virão. Quando eu saí daqui, eu vi a fogueira, eu achei uma coisa tão maravilhosa, tão que boa sacada. Quando a gestão começou, o pessoal da Associação Cultural, da Associação de Artesãos, não estou vendo nenhum aqui, tá, aqui ó,
Achei Lauricida, quem mais? Cleia está ali. A pessoal da Associação de Artesão quis fazer a feira cultural, estava algum tempo parada, e a gente também estava vendo de uma pandemia que já dificultava tudo. E eu pedi para as meninas para que a feira fosse feita aqui na praça. Porque eu acho que a praça tem sido invisibilizada. E aí, foi tanta gente falando tanta coisa tão importante que a gente precisa tanto pensar nisso. E a gente enfrenta resistência, uma parte da associação não quer, tem pouco movimento. Mas quando a feira acontece aqui, a praça volta a ter movimento. É uma praça que tem um conjunto arquitetônico tombado, graças ao trabalho de nossa ex-diretora Adriana, que está aí. É uma praça que tem uma igrejinha linda, que tem história. E a gente tem deixado nossa história passar. E aí quando Felipe fala, e quando Patrícia também chama a atenção, de que a gente vai sendo apagado, e aí se olha, quase todas as escolas de Janaúba só tem nome de uma família. Há pouco tempo atrás eu fui convidado para um evento na Câmara, e tinha até uma meta dos prefeitos que denominam, e eu falei, depois ela reclamou comigo, ficou chateada. Mas enfim, é preciso a gente refletir sobre isso. Será que foi só uma família que ajudou a contribuir com o município? A praça está aqui, a praça é do povo e para o povo, como já dizia Castro Alves e Caetano Mendonça, que como o céu é do avião. Então, esse espaço está aqui disponível para vocês e que a gente utilize ele mais. Eu tenho certeza que Claudinho vai contar o livro todo, porque todo mundo tem que correr atrás para conseguir ler. Eu já falei demais, mas eu só tenho a agradecer a todo mundo por participar desse movimento. A Madre Teresa de Calcutá dizia que o trabalho dela era um grão de areia no mar, mas sim aquele grão seria menor à praia. Então, se cada um de nós pudermos contribuir com um grão, esse grão vai construir pontes e não muros. Não vamos nos deixar afetar com esse mundo que quer construir muros e desenvolver o ódio. O ser humano está na terra porque Deus colocou por amor. Vamos nos abraçar e vamos aproveitar essa oportunidade de ouvir o próximo falar. Obrigado. Obrigado, Alisson. Eu vou passar aqui para a professora. Só um minutinho, Zé, que você vai falar. Eu só queria corrigir um negócio aqui. Toda vez que vocês verem o Felipe Mateus fazendo um evento, não é o Felipe Mateus, é o Grupo Sorriso. Né? Eu faço parte do Grupo Sorriso. Né? É o Grupo Sorriso que está promovendo esse evento e todos os outros que eu estou envolvido. A gente faz parte desse coletivo de mulheres, elas me abraçaram e junto a gente trabalha com cultura e somos muito felizes. Vou passar aqui. Antes disso, chegaram duas convidadas ali, Maria Clara, Elisete. Elas também trabalham com cultura. Maria Clara está estudando medicina. Ela vai se especializar em saúde do idoso, que eu já acompanho ela na rede social. E ela vai cuidar de nós, idosos, quando a gente ficar idoso, né? Que você vai voltar para Janaúba. Vou passar aqui para a professora. Boa noite. Meu nome é Fabiana e está sendo uma honra participar aqui com vocês dessa roda de conversas. Cada uma das falas, elas foram muito importantes. Patrícia falou muito bem, né? Ela colocou muito bem aí a curiosidade de saber sobre o Gurutubano. Lilian contou aí uma parte do livro, né? Eu agradeço muito a Lilian, eu não a conhecia pessoalmente, agradeço muito, fiz uso da sua obra, a obra que estava no site, né? E ela, hoje em conversa com ela, ela falou que tem muitas outras informações novas no livro, e pelo que ela falou aqui hoje, realmente. Eu também sou escritora, a partir do livro de Lilian, né? Eu escrevi esse livro durante o meu mestrado, ele é o resultado do meu projeto de mestrado. Trouxe para ela como gratidão da contribuição com a minha escrita. Outra pessoa que colaborou muito foi Guigui, né? As obras dela estão aí no meu livro, utilizei muitas das obras dela para ilustrar o meu livro.
E então foi uma grande parceira, né? Tive o privilégio de entrevistá-la a mãe. Como que a gente vê aqui, nós temos pessoas que não são gurutubanos natos, mas se sentem, né? Isso é muito bonito. Eu gosto muito dessa questão, porque são pessoas que têm ajudado a levantar a nossa cultura. Como a Ana falou, né? Nós passamos por um processo de descaracterização, de invisibilidade, né? Em nome do progresso. Porque quando o progresso chegou em Janaúba, muitas mudanças aconteceram. Quando ela fala, né, eu falava errado. E aí Lília reforçou, não é falar errado. Inclusive no meu livro eu falo, né, de uma parte lá, tem até um artigo que eu encontrei, não é nem de uma pessoa de Janaúba, mas falando sobre a língua portuguesa gurutubana. Então falando sobre o dialeto gurutubano, que não é falar errado. O tio Donato, ele também nos falou muito sobre isso, né? O quanto que ele sofreu na escola por falar a língua portuguesa gurutubana. Chegava na escola, os professores o corrigiam, falava que estava errado. Chegava na casa dele, ele ia falar igual aprendeu na escola, a mãe dele corrigia, falando que também não estava correto. Então, eu falei meu nome, né, Fabiana, sou professora de geografia aqui em Janaúba. Esse meu livro, ele foi fruto do mestrado que eu terminei o ano passado, e agora eu estou no doutorado em geografia na Unimontes. Agora no doutorado eu pretendo falar sobre a territorialidade gurutubana, resgatando os nossos saberes, dando visibilidade, porque é algo que nós precisamos muito, né? O progresso, ele invisibiliza, e nós nos colocamos lá embaixo, como a Ana falou, né? Ela se sentia feia, né? Porque viam outras pessoas com características diferentes, e realmente o gurutubano, ele foi muito desprezado. E algo que hoje a gente vem para resgatar, e mostrar, né, que nós somos um povo com uma cultura própria, e que essa cultura nossa, ela tem que ser preservada. O Alisson falou ali sobre a pouca quantidade de jovens, de adolescentes e jovens nessas rodas de conversas. E é algo muito importante. Na minha pesquisa do mestrado, eu pesquisei os adolescentes do Instituto Federal, resgatando justamente isso, a identidade, memória e pertencimento do estudante, né? Como que ele se sente diante da cultura gurutubana. E aí na pesquisa ficou visível que a maioria não se ouve falar, não participa, não se sente pertencente. E na minha vida de pesquisadora, eu venho para resgatar esses saberes gurutubanos, para dar visibilidade. Pretendo agora, durante o doutorado, escrever um novo livro, né, resgatando essas questões. E em todas as minhas pesquisas, meus artigos, minhas escritas, é sobre o povo gurutubano. E eu faço parte também do grupo quilombola, né, da comunidade Caetetus, que é algo que também tem que entrar em destaque. Nós estamos em um processo de identidade, né, onde a população não sabe o que é ser quilombola, se é ou não quilombola, e a educação, a pesquisa, o estudo, eles ajudam muito nessa questão. Então, muito obrigado, Felipe, por ter me convidado, né, para participar dessa roda de conversa, muito enriquecedora. Vou levar para as minhas pesquisas, já através dessas falas que foram colocadas aqui, já estou aqui com um monte de ideias, né, e assim, enriquecendo o meu conhecimento. Muito obrigada. Boa noite, gente. Eu quero agradecer ao Felipe pelo convite. Grupo Sorriso. Eu quero conhecer mais sobre esse Grupo Sorriso. Agradecer a Claudine pela grande contribuição. Claudine é minha irmã e quando ela dirige a primeira parte do culto, eu não sei quem sabe o que é isso aqui, mas o culto fica maravilhoso. Agradecer a professora que me antecedeu na fala, agradecer a Vivi e todos que aqui estão, Dona Ana, Tia Ana da Felipe. Pessoal, eu tenho pouco a falar. Eu quero agradecer o que vocês têm proporcionado a nós. Eu
Eu não conhecia exatamente essa história do grupo Tubano. Tio Donato, que partiu para a eternidade agora recente, um dia me falou algo sobre isso que Claudine falou aqui. Falou assim, você vê a gente falar estranho assim, agradecer também o Alisson, que é uma fala magistral aqui, né? Obrigado, viu, Alisson? Alisson Freitas. Eu gostava de ver a coluna do Alisson no jornal, e agora a gente percebe a capacidade dele de argumentar e escreve, né? O tio Donato falou, a gente fala assim, porque nós estávamos comentando, na época, eu e o tio Donato, sobre 2 colegas meus na escola que funcionava aqui, a Antônio Catulé. Eu tinha 2 colegas gurutubanos que chamavam Graciano e Domingos. 2 irmãos, eles vinham do tira-fogo e o pé era rachado mesmo. Caraíbas, os pés deles eram rachados e eles só chegavam atrasados. E a professora xingava e reclamava. Naquela época até batia, né? Naquela época e eu ficava com o copeiro dos meus colegas e não podia falar nada, porque senão apanhava também, né? Então a gente foi sendo criado num ambiente assim do Gurutubano sofrendo de tudo quanto é jeito. Nós fomos inaugurar um mural que chamava Nosso Amiguinho. E a professora me treinou para ser o orador no dia. E a hora que chegou a supervisora, parece que falava assim, e que compôs aquele cenário todo e que me mandou ir para frente, a voz sumiu. Não saiu nada, eu não lembrei o que era para falar, nada, mas sumiu assim que... Falei, meu Deus, e comecei a chorar. Tinha o quê? Tinha uns 12 anos. A professora foi tão sábia, me apanhou, Dona Lourdes Carvalho, que eu tenho assim profunda gratidão. Falou, é assim mesmo, calma, me levou na cozinha, deu uma água e conversou comigo e falou, nós temos condições de voltar? Repetiu tudo que era para me falar. Eu falei, não tenho condições. Ela disse, nós vamos marcar para outra data e você vai falar. E me ajudou a vencer aquilo. Eu voltei para casa pensando, mas por que aconteceu isso? Aí ouvindo a companheira dizer que a gente era invisibilizado, era colocado no buraco, a gente se sentia nada e refletia nesse tipo de comportamento de se sentir humilde, inferior e de repente não se colocar onde precisa se colocar. Eu venci aquilo por conta de uma professora nota 1000 que me ajudou a superar. Ela me levou para a casa dela, me deu um livro naquela época e me treinou e falou, você vai aprender a falar em público. Você precisa aprender. Você é o melhor aluno da sala. E encheu a minha bola e me convenceu. Eu tinha notas boas, mas não me considerava o melhor aluno da sala. E depois nós inauguramos o jornalzinho Nosso Amiguinho e foi um sucesso. O jornalzinho não, o mural. Não sei nem se você sabe o que é isso. A escola tinha um mural onde a gente postava as notícias. Hoje, com o advento do celular, acabou esses negócios, né? Mas daí fui à luta e fui estudar em Montes Claros e aconteceu um outro episódio. Eu não sei se todo gurutubano era igual eu. Eu tinha muita fome, eu comia demais, nunca vi um negócio dele. E quando eu via dar aula, 11 horas da noite, não tinha nada aberto. Tinha um boteco que era uma mistura de boteco e puteiro e tinha sempre alguma coisa para comer. Mas eu estou falando de alimento. Eu cheguei e falei, o que o senhor tem aí? Ele falou assim, nessa hora, rapaz, só tem um leite gelado. Eu falei, mas de massa. Ele falou, requeijão. Eu falei, me dá um requeijão e um copo de leite. Pensa que mistura. Não existe isso. Aí chegou um cidadão negro também e me viu comendo e falou assim, não, moço, eu nunca vi um negócio. Eu nunca vi um negócio desse.
Eu pedi café, não tinha. Eu estava com fome e servi o queijo, o requeijão com leite, né? O camarada que chegou me zoando chamava-se Torresmo. Eu tinha esse apelido. Recentemente, há menos de um ano, noticiou até na InterTV: morre Torresmo. Eu falei: aquele cidadão morreu. Falou assim: moço, você é muito otário, né? Eu falei: por quê, rapaz? Mas comer requeijão tomando leite. Eu tô com fome. O dono do boteco foi tão gente boa que ele falou assim: ó, Torresmo, não entra nisso, você não tem nada a ver, você não está pagando a conta. Quem está pagando aí, deixa se alimentar. O Torresmo quietou. Mas eu sabia da fama do Torresmo. Ele era mestre em capoeira e essas artes marciais. E por qualquer coisa ele arrumava um pé de briga e batia nas pessoas. Eu falei: eu vou mexer com esse sujeito, não vou falar nada, deixa ele me achar bobo, né? E encheu o sapato, eu saí alimentado e fui embora. Mas saí refletindo: gente, por que tem que acontecer umas coisas dessas comigo? Eu jantei na casa da tia que eu morava, a janta simples, mas dava 11 horas da noite, que a aula terminava tarde, eu tinha fome. Eu acho que os colegas não tinham aquela fome, eu tinha uma fome, uma vontade de comer. E quando consultava, sempre a gente, para fazer as aulas de educação física, tinha que consultar. Voltando aqui para Janaúba, o médico ia na escola, marcava o dia, e a gente pagava naquela época o equivalente a R$5. Não sei quem lembra disso. Traz o dinheiro, o médico vai consultar. E o médico chegava e falava assim, consultava uns 10 em 1 minuto, né? Fala 33. 33, com aquele aparelhinho nas costas. E eu, 33. Aí eu olhava o olho e falava: você está anêmico, come feijão, come caldo de feijão. Então, nós gurutubanos alimentávamos mal, éramos vítimas de zombaria e éramos sem dinheiro para nada. A gente não tinha recurso. Eu não sei se era só o gurutubano, mas era um sofrimento, né? Meu pai, com aqueles 8 filhos, ele vinha na loja que tinha aqui, comprava um fardo de tecido, tudo igual. Mãe mesmo costurava. Do PPGH da Unimontes, e é uma honra, um prazer estar aqui nesse momento, ouvindo e aqui já maquinando, né, o que vai contribuir para a pesquisa minha. E depois eu vou responder a senhora em se tratando do falar errado, que isso é o ponto-chave da minha tese. Tá? Eu sou bolsista da FAPEMIG e bolsista da CAPES, né? E eu rodei 5 estados para depois eu chegar aqui e confirmar aquilo que eu tinha em mente, ainda não tinha no papel, que existe aqui em Janaúba uma gramática poética, cultural profunda. Fui para o Paraíba, rodei o Paraíba, não encontrei isso lá. E outra coisa, gente, linguagem não, viu? Dialeto também não. É língua. Porque se eu disser tudo isso que a gente está ouvindo aqui como dialeto, isso é um preconceito linguístico. E é o que eu condeno também na minha pesquisa. Mas seguindo, passei pelo Paraíba, passei pelo Ceará, passei pela Bahia. E quando eu vim descendo para cá, ali no Vale do Jequitinhonha, que começou a semelhar um pouquinho com a linguagem daqui, né? Como, por exemplo, a demarcação plural só no primeiro elemento. Né? Então vocês vão ver muito, os meninos tá difícil de mexer, só demarcou o primeiro elemento. Isso é nosso. A troca da consoante L pela consoante R, se vocês forem no livro colonizador de língua portuguesa, vai chamar isso de rotacismo, mas não fala mais nada. Isso é uma influência fortíssima que nós temos do Kibundo, que é um dialeto iorubá,
onde lá não existe a consoante L. Onde há a consoante L, substitui-a pela consoante R. Tá? Então, quando nós falamos da nossa língua, e eu também, como preto, como quilombola, como descendente de terreiro, eu trago isso para a minha pesquisa. E eu chamei de linguagem poética gurutubana. Aí o Joba, né, João Batista, famoso pesquisador aí da Unimontes, falou: Paulo, não é isso não. É gurutubano. A primeira vogal só. Né? Mas, enfim, o que seria essa gramática poética gurutubana que vocês vão entender aqui comigo agora? A tese ainda não está pronta, ela está em construção, né? Mas eu tenho que adiantar aí a pesquisa, que eu estou indo embora do Paraíba, né? Passei um concurso lá, mas eu vou concluir aí o processo, podem ficar tranquilos. Por exemplo, hoje teve um evento lá no Marli Sarney, né? Quem estava lá naquele evento Marli Sarney? Tinha alguém lá? E hoje teve a apresentação, né, da dança do pote com as cordeirinhas do gingado da tia Teu. E nessa apresentação o pessoal achou estranho, porque eu não gravei rosto de ninguém, eu só gravei os pés. Por que só os pés? Porque isso é uma marcação identitária. Não sei se vocês já repararam no batuque. Cada um tem um ponteio, cada um tem uma demarcação. Desde aquele que faz o sinal de infinito ao girar, até aquele que faz a gira anti-horário. Isso é uma gramática poética gurutubana. Quando a gente vai para um batuque, que vocês vão ver, sempre há frases curtas. Por que frases curtas e que se repete com frequência? Para entrar em transe. Chega em um momento que o relógio dentro do quilombo ele não roda como o relógio aqui fora. E aí eu já estou, né, citando a Leda Maria Martins com o seu texto Tempo Espiralar. O tempo dentro do quilombo ele roda diferente. A linguagem, a fala, ela é diferente. E esse é o ponto-chave da minha pesquisa. Vocês não estão falando errado. Nós não estamos falando errado. Nós temos uma gramática própria. E essa gramática própria, eu tenho esse compromisso com Janaúba de levar ela para o mundo. Quando a pesquisa concluir, eu retorno aqui dando para vocês um feedback. Um outro pontozinho bacana que me chamou a atenção são as festividades. Eu fui em um batuque lá no Quilombo Canudos, depois eu fui em um batuque no Quilombo Taperinhas e depois eu fui em um batuque no Vale do Jequitinhonha. A nossa língua é muito rica e os detalhes também são muito grandes, né? Interessante que se começa com o cristianismo, mas termina tudo em batuque e em roda. Isso é ancestralidade. Isso é uma ancestralidade muito forte, né? Então, assim, vamos valorizar a identidade, a cultura, a memória, esse território de confluência, essa riqueza que nós temos aqui, ela não pode se perder. Gostei muito do livro da colega, vou utilizar algumas informações para a minha pesquisa, né, porque ele já está de domínio público, mas há uma dificuldade muito grande a gente encontrar documento aqui. Né, Dinaldo está ali, ele volta e meia eu estou incomodando ele, Dinaldo, eu preciso de um documento, nós não estamos achando, Paulo, né, como é que a gente vai fazer? Então eu percebi que a minha pesquisa depois de pronto, ela vai ser um presente para Janaúba. Por quê? Porque quando nós falamos das comunidades quilombolas daqui, nós não temos registro. A gente temos a oralidade, a rapsódia, é aquilo que passa de boca em boca. E se não registrar, vai se perder, né? Então, muitos documentos que a minha comunidade hoje, Associação Quilombola Bem Viver, não tem, a minha pesquisa ela está produzindo. Graças aí à doutora Leonara, que está me ajudando com a confecção do relatório antropológico. Porque é a partir desse relatório antropológico que tudo muda. Chegada de recursos, chegada de benefícios, desenvolvimento de projetos, demarcação territorial, e isso nós ainda não temos, né, Dinaldo? Vai chegar, né? Por isso a aceleração da pesquisa, porque ela vai ter uma devolutiva
muito maior para a comunidade do que para a Unimontes. Eu acho que essa é a função da pesquisa, é melhorar a comunidade, é melhorar o espaço onde eu vivo e trazer aquela devolutiva, já que eu sou bolsista de 2 programas. Então eu tenho responsabilidade muito grande com a FAPEMIG e eu tenho responsabilidade também muito grande com a CAPES, que é dar essa devolutiva e melhorar as comunidades. Então e a pesquisa não está pronta ainda não, viu? Quando tiver, vocês vão ter acesso. Muito obrigado pelo espaço de fala. Obrigado, professor. Só um detalhe aqui. E quando eu estava na escola, a minha professora, um dia, ela foi de blusa gurutubana. Eu vou falar quem é a professora. Aí eu fiquei assim, muito feliz, e no outro dia eu fui com uma blusa gurutubana. Só que a blusa era muito folgada. Quando eu cheguei na sala, ela me xingou todinha, que aquela roupa não era roupa de ir para a escola. Você vê assim, eu imitei ela, porque ela foi de blusa gurutubana. E ela não era gurutubana. Vieram trabalhar aqui, morava aqui, o pai dela trabalhava na central. E a gente era humilhado. Eu estudei, meus filhos, né? A minha escola já estava assim, acabada, era toda estragada, não tinha mais dinheiro. E faltavam cadeiras. Os meninos da cidade eram colocados na frente porque tinha cadeira. Nós, que vinha da roça, colocava, não era tijolo, porque nem tijolo tinha, era um cepo, né? Ficava um pedaço de pau, colocava ali e colocava na tábua. Ali nós, grutubantes, andava ali. Às vezes, quando não levantava, quem estava de cá caía. Na hora da merenda, quem merendava é só quem era da caixa. E Gurutubano não entrava na caixa. Por quê? O Gurutubano tinha terra, né? O Gurutubano criava porco, o Gurutubano tinha uma vaquinha. Então não precisava de merendar na escola, porque eles tinham. A gente fartava para morrer de fome dentro da escola, porque a gente não merendava. Era isso que a gente passava. É por isso que a gente tinha vergonha de ser Gurutubano, porque era humilhado. Mas hoje, graças a Deus, eu já tenho filha que é professora, já fez, né, sabe? Já formou, eu dou aula no 2º grau, eu também trabalhei na escola, mas foi muito humilhado. Nós, Gurutubano, foi pisado, viu, gente? Fomos sofridos. Graças a Deus, vencemos. Essas histórias assim que marcam e essas histórias que me movem. Que eu até falei ali com o pessoal, né, da faculdade, essa daqui foi a moça que pediu o projeto durante a pandemia para que eu fizesse a história. Eu vi que em todos aqueles fragmentos de papéis que eu levei, a história sempre começava assim. Em 1872, chega a Janaúba um senhor chamado Francisco Barbosa, que monta sua fazenda na região da Caatinga Velha. E assim começava a história, em 1872, em tudo. Aí eu perguntava assim, mas quem é esse? Aí alguém falava assim, esse aí é o pai dos Gurutubanos. Bisavô de Dona Colina. Isso, ele é o pai dos Gurutubanos. Aí eu falei assim, mas ele veio da Bahia, está escrito lá. Em 1872, veio da Bahia um senhor chamado Francisco Barbosa. Só que o livro, o Padre e a Bala de Ouro, de Simeão Ribeiro, falava que desde o século XVIII, os Gurutubanos já eram vistos no Vale do Gurutuba. Aí aquilo
foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Eu falei assim, século XVIII, 1872, século XIX, quase século XX. Como é que chega em 1872 e começa uma história que já tinha gente bem antes dela? Então tinha alguma coisa errada. E aí eu conheci Aderval Costa Filho, que fez o trabalho mais rico sobre os gurutubanos que está disponível, né, na internet, sua tese de doutorado em antropologia, onde ele fala dos gurutubanos vistos no Vale do Corutuba, pelo menos desde o final de 1700, o início de 1700, né? Então bem anterior a Francisco Barbosa. Francisco Barbosa, então, ele é uma pessoa que chega a Janaúba já com esposa e filhos. Ele não é assim originalmente gorutubano. Os gorutubanos já existiam, eles já estavam no vale. Aí eles se unem a gorutubanos e dão origem a uma nova leva, a uma nova geração de gorutubanos. Mas a presença dos gorutubanos é anterior à chegada dele. Assim como a história dos gurutubanos do Vale, ela começa bem antes de Francisco Barbosa chegar. E tem a versão de Donato também, né? De Donato Durães, que vocês também vão ler no livro, em que ele conta que não foi Francisco Barbosa que chegou em 1872, mas foi o avô dele, que ele já nasceu aqui, em Janaúba. Foi o Frutuoso Barbosa. Então, essas duas versões, elas estão presentes no livro. Mas aí eu fui pesquisar e descobri mais sobre a presença dos gurutubanos. Percebi então que eles estão aqui há pelo menos 3 séculos, né? E vocês vão conhecer essa história. E quando o Felipe fala que Janaúba começou aqui, e eu venho falar que Janaúba começou no Vale, Gameleira, nem Gameleira começou aqui na Praça do Torroque. O que começou aqui foi o distrito. Gameleira, ela começou debaixo de um pé de gameleira, né? Assim, os viajantes, os boiadeiros, desde 1700, eles cruzavam estradas vicinais aqui, dentro dessa mata. Eles vinham da Bahia, eram alagoanos e baianos que vinham, assim, desbravando esse sertão norte-mineiro em busca dos campos verdes das Minas Gerais, né? A gente sabe que o norte de Minas, nessa época, pertencia à Bahia. E Minas Gerais ainda não existia, né? Então, quando você for ver a história, Minas Gerais ela começa em Matias Cardoso. Matias Cardoso, a primeira igreja de Minas Gerais está em Matias Cardoso. Então, Minas Gerais começa pelo norte de Minas. Mas é o norte de Minas que é desprezado e foi até hoje pelas Minas Gerais, né? Eles consideram os gerais, os geraizeiros. Os gurutubanos, eles não são nem gerazeiros, nem catingueiros, eles são diferentes dessas vertentes. São um povo específico. E quando vocês lerem um livro, vocês vão conhecer tudo isso. Outra coisa, quando começa a cidade debaixo dessa gameleira, essa gameleira eu fui atrás, eu queria saber onde era essa primeira gameleira, né? Onde que começou, onde que os boiadeiros descansavam para seguir viagem para Riacho dos Machados, para Montes Claros. E aí, pesquisando, procurando respostas, perguntava para todo mundo, ninguém sabia responder. Olha, eu não sei onde ficava essa gameleira, que seria o marco zero dessa cidade, né? Porque ela começou debaixo da gameleira. E pesquisando e tudo, foi aí que eu descobri um personagem da história de Janaúba que também foi esquecido e invisibilizado no decorrer do tempo. O professor chamado Darcy Salviola. Darcy Salviola, ele escrevia no jornal O Gorutuba, e do jornal O Gorutuba, de todos que eu li, o único escritor que destacava o povo gurutubano era Darcy Salviola. Todas as histórias que eram comemoradas no jornal Gorutuba, que eu pude ver, que contava a história de Janaúba, começavam em 1872. Quem contou a história anterior a esse ano foi o professor Darcy Salviola. Inclusive, eu cito o texto dele no livro, onde ele diz com todas as letras: são os gorutubanos os verdadeiros donos dessa terra.
Então, está registrado no jornal Borutuba pelo professor Darcy Salviola. Então, essa gameleira, ela ficava onde hoje é a Praça Péricles de Oliveira Santos. A praça é, então, o Marco Zero de Janaúba. Ali tinha uma fazenda de um moço chamado João de Nico, e em frente a essa fazenda ficava essa gameleira que foi derrubada na década de 1970 para construir uma praça. Então, ela fica próxima do rio, né, a praça, os boiadeiros passavam para descansar ali debaixo, andava um pouquinho, chegava no rio. Então, quando a gente vê aquelas ruas paralelas ali que nascem da Praça Péricles, a gente pode ver, né, o percurso que os boiadeiros faziam para chegar nas cidades. Então, esse é o marco zero da cidade. Lá que começou verdadeiramente o distrito de Gameleira, né, de Janaúba, na Praça Péricles de Oliveira Santos. Legal. Pesquisar no Google, de ir atrás, e a gente não encontrava nada documentado, nada ali escrito, quem eu sou. Então, quando nós tomamos posse da nossa história, isso nos empodera, porque quem tem a história fica registrado. Não só esse momento que nós estamos vivendo, ele fica para a posterioridade. E estudando, eu fui aprendendo isso, que nós, por muitos anos, fomos invisibilizados. Quem nos representa na história? Quem nos representa na saúde, né, que é a minha área? Quem nos representa? Então é muito importante que, por exemplo, tem muitos representantes aqui da academia, né, que as discussões da academia extrapolem os campos da escola. E que nós, estudantes, nós, né, mestres, doutores, consigamos passar o nosso conhecimento de forma acessível para as pessoas, de forma com que todos entendam e o conhecimento não fique ali restrito à universidade. Isso é muito importante, né? Que nós tenhamos representantes. Por exemplo, na medicina, a saúde da população negra é muito invisibilizada, né? Até pelo processo do racismo, as pessoas negras. Quantas vezes vocês não chegaram nos médicos e não tiveram vergonha de falar? Enxergaram aquela pessoa ali como intransponível. Eu não posso conversar com fulano, eu não posso falar o que eu estou sentindo. Então é muito importante, né, que principalmente a gente consiga passar esse conhecimento, esse poder, esse orgulho para os jovens, né? Para que eles consigam passar esse conhecimento, esse momento para frente. É muito importante que nós tomemos posse da nossa história, porque quando uma das mulheres fala, eu passei por isso, a outra vai lá e lembra, eu também passei por isso. Isso vai empoderando, isso nos aproxima, porque durante muitos anos, né, fizeram a gente sentir vergonha da nossa forma de falar, da nossa forma de vestir. Por exemplo, eu vou na faculdade, eu tenho uma blusa gurutubana, e eu chego na minha faculdade e o pessoal pergunta, mas que blusa é essa? Que blusa bonita? E às vezes nós aqui não valorizamos. Por isso é muito importante esses eventos, para que todos nós possamos nos conhecer, né, Felipe? Eu acho muito bonito o trabalho do Felipe, né? Um trabalho de união, de mostrar que nós, nas nossas diferenças, podemos ser unidos, podemos nos orgulhar das nossas histórias. E com certeza nós, né, que estamos na universidade, promover esse trabalho de orgulho, né? Não só no campo das humanas, como também na saúde, porque a saúde se faz através da escuta, através de entender a história do outro. E eu estou muito orgulhosa, eu vou terminar a fala, né? Muito orgulhosa, muito feliz de ver esse espaço aqui na minha cidade, de ver as pessoas se interessando. E vamos, né, Felipe, aumentar isso, para que os jovens também possam estar participando, levar essa discussão para as escolas também de forma acessível e interessante para as pessoas. Muito obrigada. Maria Clara, ela estuda medicina na Universidade Federal de Palmas. Do Tocantins. Tocantins. Não Palmas, aqui eu bati pra ela. Gente, vou passar. Quando ele fala aí da imagem, aí me vem na mente aquela imagem também simbolizava, porque eu falo que a minha avó e as outras pessoas mais antigas falavam que elas carregaram muitas pedras, areia na cabeça para a construção da catedral. Então ali não deveria ter tirado. Me parece que era uma pintura, não era, Gui? Foi até por mal. Foi? Sim, vou passar.
O quadro da catedral, ele estava na Capela do Santíssimo. Foi uma obra idealizada pelo padre Eliezer e foi desenvolvido por um artista de Montes Claros. Esqueci o nome dele? Não. O Godofredo já tinha morrido na época. Não. A questão é o seguinte. Essa obra, com certeza, ele é um quadro emoldurado e tudo, com certeza ele está nos arquivos aí da catedral, sabe? A mudança, porque houveram muitas mudanças ali na estrutura da igreja, da sacristia, da capela e tal, e cada padre, ele tem a sua autonomia e vai fazendo as alterações que ele achar conveniente. Realmente, eu acho que principalmente porque ela é aculturada, né? Ela traz a cultura gurutubana para a imagem de Nossa Senhora. Eu também acho que não deveria ter tirado, mas esse quadro com certeza ele está na catedral. Tá lá. E eu sou uma pessoa simples, viu, pessoal? Não vou falar palavras bonitas aqui não, porque aqui temos doutorados, professores, mestres, cineastas, né? E vários outros. Eu nasci em Riacho dos Machados, morei em Porteirinha, fui para o Projeto Jaíba, morei 20 anos em Goiás, retornei de lá e há pouco tempo estou em Janaúba. E essa trajetória toda eu não conhecia nada de cultura, nada. Só comecei a fazer artesanato escondido do marido que ele não deixava, né? E foi escondido mesmo, né? E hoje eu também sou uma professora e tenho orgulho de falar isso, porque eu sou professora da blusa gurutubana, né? Então eu fico emocionada com isso, porque eu fico imaginando essas pessoas, as gurutubanas, o orgulho que elas têm de ser gurutubana. Imagina eu fico me achando, né, professora da blusa gurutubana. Eu tenho o maior orgulho disso. Cada aluno que faz a blusa comigo, e eu esforço para que elas aprendam logo, que faça bem feito. E quando elas fazem, né, e vem me mostrar que está prontinha, eu fico muito feliz, porque foi tão rápido, fez caprichosa e fez bonitinha. E cada gurutubana que eu olho, que está com a blusa, aqui eu já olhei todas, né? Já olhei todas, se estão certinho, o que está faltando, até mesmo para poder ajudar elas a corrigir, né? E eu fico imaginando, porque a blusa gurutubana é uma peça que se fazia mais para ir para a missa, né? Para eventos, para festa, imagina quando foi que cada uma delas pôde vestir uma blusa gurutubana, com tanto sofrimento, né, que passou, porque o tecido, a rede, tudo era muito caro e até hoje né? As pessoas chegam para mim, Laura, é meu sonho ter uma blusa dessa, mas eu não consigo pagar o valor, né? Eu imagino a humildade, o sofrimento que era, né? As meninas, por exemplo, não podiam vestir uma blusa gurutubana, porque acho que era as mães que podiam ainda, né? Devido ao valor. Eu quero aqui parabenizar cada uma delas, parabenizar cada um também que se esforçou para estar aqui hoje, né? Que é gratificante. Parabenizar mais uma vez a Lília, somos colegas até, eu tenho que falar que é de trabalho, né? Eu estava no Espaço Cultural, a gente está fazendo os artesanatos do São João Gurutubano, né? Saí de lá e já passei para cá, falei com o Cida várias vezes aqui, o Cida, nós estávamos precisando ir embora, que amanhã nós temos que levantar cedo, só que aqui não era conquistou a gente tanto que a gente não conseguiu ir embora, né? E eu estou aprendendo sobre a cultura. A cultura de verdade eu estou aprendendo aqui, né? A gente está praticando e conhecendo cada dia mais. Eu quero só agradecer mesmo, viu? Eu queria falar mesmo, só porque eu estou muito orgulhosa. Legal. Obrigada, boa noite para vocês. Gente, Eu queria falar mais um pouquinho. Mas a Tiana vai falar e só a Gurutubana agora vai falar e eu. Fia, hoje a camisa gurutubana é finória, é pano fino, é renda que vem de cima, lá das fábricas tecidas.
Antigamente as faziam gurutubana, fazia com tampa aqui só de pano só. Fazia de crio, pegava uma tira de americano que tinha naquele tempo, então amorim, e desfiava tudo e fazia crio, chamava crio, para fazer essa roda de renda aqui. Mamãe fazia ela só com um tampo de pano só e era camisa gurutubana. Hoje não, hoje tá fina. Hoje tá especial a camisa gurutubana. Tá, Felipe, seu telefone, seu trem. Legal. Gente, é muita coisa, muita história e a gente tem que dar para ter uma escala desse amor. E quando eu ia nascer, que o anjo ia colocar lá no livro, ia ser Rio Gurutuba, né? Só que ele não errou na grafia, botou Rio de Janeiro. Aí eu nasci no Rio de Janeiro. Mas era Rio Gurutuba, né? Mas o escrivão lá escreveu errado e tá tudo certo. Meninas, o ônibus tá ali. Tá bom. Eu te agradeço por você ter entrado conosco. Deus te abençoe muito, viu? Você e Gorete que apoia, que está junto com nós e levando nós para o lugar. Nós queremos participar, nós queremos viver. É isso aí, e a gente vai viver. É isso. Legal.